consegues dar-nos algum overview a nível de precificação de determinados serviços que são cobrados dentro de um estúdio? A nível de gravação, não de edição, vocês fazem tudo o que vocês quiserem. Mas só para eu poder perceber, vocês quando começaram, o estúdio era familiar? Do meu pai. E como é que tu achas que tipo, o mercado vai estar para daqui a 5 a 10 anos? Também nos é difícil prever como é que estará a economia do país. Mais tempo de edição e vou acabar por escolher o pior. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda sobre o dia-a-dia dos empreendedores, a parte financeira e a gestão diária do nosso cotidiano. Como já é da praxe, quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso. E ao meu lado... Eu sou o Fábio Almeida. Sejam todos muito bem-vindos ao Business Sem Limites. Antes de nós darmos continuidade ao nosso programa, nós temos hoje um convidado muito especial. Ajudou-nos bastante na criação deste próprio podcast, então vocês vão gostar bastante de conhecê-lo porque fala bem, é bonito, é extremamente inteligente. Vocês vão gostar. Eu tenho a certeza absoluta que temos aqui um programa excelente e tenho a certeza que vocês vão curtir essa viagem porque nós vamos falar sobre música, vamos falar sobre sonoridade, vamos falar sobre negócio e temos a certeza que vocês vão gostar. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado, temos os nossos pedidos de praxe, né? Que é subscreva este canal, compartilhe o máximo este vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, fale com os seus amigos, fale com a família, fale com todos aqueles que querem ser empreendedores, que querem entender um bocadinho mais sobre negócios e finanças aqui na banda, para podermos então melhorar aqui o nosso canal e para poder ajudar o nosso trabalho também, porque se tu não fizeres isso, basicamente o que é que vai acontecer, Edson? Vamos falir. Então, sem mais delongas, deixa-me apresentar o convidado, Mauro Almeida, a.k.a. Bonnie. Muito obrigado pela tua presença, Bonnie. Obrigado, bem-vindo. Boa tarde a todos. Bem-vindo, Bonnie. Obrigado pela tua presença aqui. Nós sabemos quão corrida é a tua agenda. Muito obrigado por poderes compartilhar connosco este momento. Estamos sempre abertos a esses momentos bons. Boa. Com gente boa. Muito obrigado, muito obrigado. Podem agregar alguma coisa à minha pessoa, né? Os negócios. Viva. Boa. E por falar em negócios, nós queremos perceber tudo, mas tudo sobre o teu ramo de atuação. Nós sabemos que tu tens um estúdio, que é o estúdio da Rádio Vial, és o CEO, também tens grande fatia em grande responsabilidade nos negócios que envolvem a Rádio Vial. Então nós gostaríamos de poder conhecer o universo da Rádio Vial. Sabemos que não está só no estúdio, que também fazem a montagem de palco, de sons, de música, e eu gostaria de perceber de ti como é que tudo isto começou, de onde é que o Bonnie vem, como é que tu tocas o negócio. Ou seja, nós vamos querer saber de tudo, porque nós temos a certeza que temos aqui um grande empresário, um ótimo gestor, um ótimo engenheiro de som, e gostaríamos de poder saber de ti como é que essa história toda foi criada, como é que foi feita. Ok. A história basicamente começou com o meu pai. Desde a tenra idade, o meu pai sempre esteve ligado à música e desporto, e o meu pai, na altura, nos anos 80, quando começou no ramo da música, era DJ, montava os sistemas de som para muitos espetáculos, para festas, casamentos. Portanto, o bichinho da música começou desde cedo, não é? Nunca foi uma prioridade para mim estar na profissão em que estou hoje. Eu queria fazer outras coisas, mas a música sempre esteve ligada a mim. Foi através do meu pai que eu entrei neste mundo e não mais saí, vamos dizer, há sensivelmente 21 anos. Uau! Sim. E tu tens um ouvido extremamente apurado que é impressionante. O Bonnie está aqui, está a ouvir coisas, ruídos, coisas, é impressionante. Nós às vezes fazemos, como eu chamo isto, campanhas para o Don't Talk Care com o Bonnie.
e é impressionante o ouvido dele, a sonoridade dele, os detalhes, que é impressionante. Nós não conseguimos perceber, para nós está tudo bem, mas ele diz, não, isto aqui está errado, aqui está, sabe, cozido, tem isto. Como é que se cria isto? Nasce-se ou tens que adquirir? Não, eu acho que não se nasce. Eu acho que, pronto, nós normalmente temos sempre uma apetência para alguma coisa, não é? Mas o treinamento dita tudo. O investimento que é feito em nós mesmos dita tudo, porque o conhecimento é aquele ditado que se diz, eu vou cobrar 100 pelo conhecimento e 1 pelo prego, quando se dá a famosa batida no prego, em que vocês acho que já ouviram falar de algo, sim. Exatamente, tem a ver com o conhecimento, com aquilo que a gente investe para o conhecimento. Ter um ouvido assim é preciso muito treinamento, dedicação, porque eu costumo dizer, até a luz tem som, e tem mesmo. As ondas, as frequências sonoras, tudo isso, só consegue perceber quem está diariamente neste tipo de trabalho, é que vai perceber qual é o som. Toda a gente sabe qual é o som que um cão faz, não é? Quando olhamos para aquele som, nós sabemos identificar logo, não, aquilo é um cão. Se é algo que não é um cão, nós vamos saber logo que não é um cão pelo treinamento que nós temos. Nós aprendemos de alguma forma. E conforme os anos forem passando, nós começamos a adquirir mais habilidades, mais técnicas, começamos a ser mais sensíveis. É importante que nós tenhamos habituados a vários tipos de ambientes para que a gente possa diferenciar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Isso basicamente tem a ver com o treinamento, o conhecimento que a gente vai adquirindo. Vai adquirindo pelo trabalho e vai adquirindo também fazendo cursos, fazendo formações, que é muito importante, tá bem? Então tu és absorvido por este mundo através do teu pai. Quem é o teu pai? Podes partilhar connosco? Meu pai chama-se Vítor Almeida. Foi um dos grandes desportistas que Angola teve, já foi jogador selecionado por 3 seleções ao mesmo tempo. Futebol, handball e basquetebol. E depois ele teve que optar por uma delas, porque ele, estando nas 3, iria tirar, vamos dizer, a oportunidade de 2 atletas em outras 2 modalidades de estarem naquela seleção. E ele optou depois pelo basquete, não é? Portanto, ele sempre esteve ligado à música e desporto. Quando eu estava a acabar a formação em Ciências Computarizadas e Economia, eu queria que ele apostasse em mim, em fazer pós-graduações e tudo mais. E ele diz, não, tu não vais a lado nenhum. Tu vais trabalhar comigo no estúdio, na música, no estúdio. E primeiramente nunca foi algo contrariado, porque a música sempre esteve dentro de mim. Portanto, pronto, foi uma oportunidade que tive depois de ter formações a nível da engenharia de áudio, Sou muito grato a uma pessoa que se chama Cláudio Girardi, hoje vive nos Estados Unidos, trabalha em Los Angeles nos cinemas, foi um dos meus mentores principais para o aprendizado. Portanto, pronto, depois fui fazendo outras formações, outros cursos técnicos para ser, pronto, a pessoa, o profissional que sou hoje. Mas conta-nos um bocadinho da tua trajetória dentro do estúdio. É da Rádio Vial, não é? Estúdio Rádio Vial, ou como é que qual era o nome do estúdio? Pronto, Rádio Vial em si é um slogan. É um slogan que foi criado. Rádio Vial não é uma empresa, é um slogan. O estúdio chama-se RV Sound Studio. As pessoas, mas RV é Rádio Vial. Não, oficialmente, se for a ver na documentação, é RV Sound Studio, em que as pessoas acabam por falar sempre os estúdios da Rádio Vial. Portanto, criou-se aquele slogan e pronto, e fica o slogan. Ok. E o Boni, desde essa altura, que trabalhou na RV? Sim. Até o dia de hoje? Sim, desde finais de 2004. Dentro do estúdio, o que é que vocês faziam? Criação de músicas e spots publicitários? Nós fazíamos tudo relacionado a som. Vamos falar tudo relacionado a áudio.
fazíamos produções musicais, fazíamos produções de jingles, que são músicas institucionais para determinadas empresas ou marcas, fazemos spots publicitários, fazemos gravações para conteúdos até da parte de medicina, vamos dizer cursos de áudio para profissionais de saúde. Fazemos muita coisa que podemos fazer dublagem de sons, se tiver um filme que possa ser dublado, nós conseguimos também fazer dublagens de filmes, tudo que esteja relacionado com som. E também, pronto, aí a empresa também faz a montagem de sistemas de PA, que é para espetáculos ao vivo ou em casas fechadas também, não é? Ao ar livre, quero dizer, ao ar livre e em casas fechadas, não é? Uau! Então vocês tinham vários modelos de negócio dentro de um único negócio, basicamente. Na realidade, um estúdio de áudio, porque não é um estúdio de audiovisual, é um estúdio de áudio, não é? Trabalha tudo aquilo que lida com a parte áudio. Desde que falamos já, desde música, spots, todo tipo de conteúdos. Criação. Ligado a áudio. Ligado a áudio, sim. Então pode-se dizer que muitos dos grandes artistas da nossa praça passaram pelas vossas mãos, acredito eu. Passaram e Sim. Passaram e passam. Sim, graças a Deus continua a ter bons artistas, vamos dizer, da nova geração, da geração mais longínqua, continuamos a ter, continua a tê-los connosco, não é? Como preferência também, e agradeço aos músicos que escolhem sempre a nossa casa para fazer as suas músicas. E as empresas também, outra coisa que esqueci-me, nós gravamos IVRs. O que é IVR? Vou dar-lhe um exemplo muito prático. Se você ligar para um banco, a primeira coisa vai ser uma chamada automática que lhe vai dizer, olha, ligou para o banco XXY, para aceder à sua conta, tecla 1. Para fins lucrativos, tecla 2. Para isso, tecla 3. Isso são chamados os IVRs também. Fazemos também esse tipo gravamos esse tipo de conteúdos. Oh, uau! Por acaso nem tinha noção. Eu conheço bastante bem porque o Boni, além de ser esse engenheiro, esse empresário e tudo, é meu primo. Eu conheço muito bem a história dele e fico muito contente de poder partilhar a história dele aqui no canal, porque é muito interessante. E a Rádio Vial, ou seja, pelos anos de mercado, pela quantidade de investimento que foi feito aqui, eu conheço a história. É uma das melhores do país, se não a melhor. Neste momento, claro que nascem outras, eu não sei como é que está a indústria, mas de certeza absoluta que grande parte da cota de mercado ainda é da Rádio Vial. E a questão do estúdio sempre foi associada também com a questão de montagem de palco, sistemas de som, da música mesmo, exatamente. Sim, exatamente, para grandes eventos, ou seja, Busta Rhymes, esses cantores todos estiveram cá e tudo sempre foi a Rádio Vial que montou. Os americanos, não? Todos eles estiveram americanos, cá. brasileiros, grandes espetáculos sempre foram montados pela Vial. Ou seja, tem um grande investimento. Profissionais extremamente capacitados. Até hoje o estúdio continua um dos melhores estúdios tipo do país, se não o melhor. Pronto, vamos dizer que é o maior, não é? Vamos, em termos estruturais, é o maior. Pronto, o melhor depende da concepção do cliente. Exatamente, né? Sim. Mas os clientes, graças a Deus, os clientes sentem-se, quando vêm cá à nossa casa, sentem-se em casa, sentem-se acolhidos, e aqueles que ficam um bocadinho retraídos numa primeira por ver uma estrutura tão grande, pronto, nós conseguimos sempre tentar uma forma de quebrar esse gelo, porque existe esse gelo dentro dos artistas. É igual, vamos dizer, se nós estamos habituados a passar a publicidade, a um determinado restaurante, se vamos a um restaurante acima daquilo que a gente nunca lá teve, somos capazes de olhar a volta para o restaurante e dizer, sentir-nos um bocado intimidados com aquela estrutura, com aquela cozinha ou com aquela culinária, e depois chega o prato, o que é que eu faço com esse prato? Como é que eu como com este prato?
Que talher é que eu vou usar? Então é basicamente isso. Às vezes nós recebemos artistas também, muitas vezes novos, mas com muito talento, e que chegam lá no estúdio e ficam completamente bloqueados. Então, mas nós temos manobras de fazê-los sentir à vontade, e por acaso tem sido bem... Pronto, tem sido bem, exatamente, bem geridos, bem recebidos, e tentar quebrar esse gelo. Acho que isso tem um pouco a ver por conta, se calhar, da própria robustez, de conforme o estúdio, se calhar, foi concebido. Porque o vosso estúdio, diferente de muitos estúdios, se calhar o vosso estúdio foi bem projetado e para fazer uma série de serviços dentro do serviço de áudio, não é? E muitos desses cantores que vão ter com vocês, eles às vezes levam já a música pronta, isso é, a parte da lírica, mas depois vocês é que desenvolvem o som, ou como é que funciona? Isto depende. Há artistas que às vezes solicitam o nosso produto. Qual é o nosso produto? Olha, eu tenho a música já feita pelo produtor, passa a publicidade, Heavy C, por exemplo. Eu tenho o produtor da... Sim, qualquer um. Por exemplo, o Nino Jazz, por exemplo. Então, eles às vezes já vêm com os seus produtores, e quando eles já vêm com os seus produtores, eles vêm com os produtores e vêm com a sua banda, os instrumentistas que os acompanham, e simplesmente querem o nosso serviço de locução, que é... fazem o aluguer das horas que eles precisam para fazer a produção, mas também tem muitos artistas que nos solicitam produções musicais, em que nós temos produtores locais também, que nós fazemos criação de música, desde a parte harmónica, a parte melódica e letra também. Mas de uma forma é relativo. Mas nós temos todos esses serviços disponíveis para o cliente, seja aquele que venha já com a música feita, ou aquele que quer fazer a música de base, aquele que não precisa de um produtor, aquele que precisa de um produtor. Pronto, isso é muito relativo. Mas vocês não têm nenhum agenciamento de artistas e tudo mais? Não, nós não somos uma editora, não temos não fazemos agenciamento de artistas, não é? Isto deixamos para as editoras fazerem aquele trabalho. Então, deixa-nos tentar fazer melhor a parte musical. Ok, vocês tratam da parte musical, depois da parte da música está pronta, vocês entregam isso ao cliente, nesse caso Exato. O cantor, e depois ele, por sua vez, é que tem a incumbência de levar para a editora. Exatamente, pronto. Muitas das vezes há artistas que cá chegam, gravam e pedem-nos algum auxílio para saber como é que ele faz a seguir, que às vezes ele tem o sonho de gravar uma música e não sabe qual é o passo a seguir. Então, olha, o passo a seguir é isto, se calhar contactas a produtora X ou a editora Y, que possa talvez estar interessada no vosso trabalho. Às vezes eu próprio envio para algumas pessoas, olha, produtora, olha, fulano, olha, tem aqui um rapaz que fez umas músicas e estaria interessado em estar em contacto com vocês. Tentar fazer às vezes a ponte também para que eles sejam recebidos do outro lado, porque imagina, eles às vezes são rapazes muito novos ou raparigas muito novas e às vezes não sabem onde se dirigir, como vão fazer. Eles pensam às vezes que é só pegar, gravar, chegar na rádio, entregar a rádio vai tocar. Não funciona assim. Pronto, existem alguns lobbies também que, pronto, a gente ajuda da melhor maneira os artistas a chegarem ao ponto para que tenham as suas músicas, e temos muitos artistas que fazem muito boa música, mas eu não ouço a música no mercado, infelizmente. Porque nós não podemos fazer mais, não é? A gente faz até onde podemos. Se eu peço ajuda de outras pessoas, olha, vou enviar-te o fulano X, depois cabe a eles saberem se é um produto que agrega alguma coisa àquela produtora ou editora. Nós não podemos fazer mais do que isso, infelizmente. Então o game das editoras deve ser extremamente selvagem, não é? Mesmo para os próprios cantores e tudo mais. Ou seja... Sim, vamos dizer que em Angola não é um game tão selvagem, porque nós não temos, o nosso mercado de música precisa de crescer muito mais, não é? Ainda está muito
está muito alocado a um nicho de artistas muito pequeno. Precisávamos de expandir mais, precisávamos ter mais. Conforme vamos tendo também mais hoje temos tido a abertura de muitos estúdios, muito home studios, que sejam mais pequenos, não, mas tem crescido o número de estúdios, uns mais pequenos, uns maiores do que os outros, nenhum na nossa dimensão, porque nós temos no nosso estúdio a capacidade, vamos dizer, de gravar 3 bandas ou 3 artistas ao mesmo tempo. Nós temos 3 salas de gravação em que nós podemos ter 3 artistas a trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, por isso é que eu disse anteriormente que nós somos o maior, porque nós temos muitas salas, temos 3 salas de gravação, nós temos 3 salas de mistura, 2 salas de produção. Deixa cortar-te, porque para o nosso internauta poder perceber em termos de dimensão e mesmo em termos do que nós estamos aqui a falar, em termos de investimento para uma única sala, por exemplo, de captação e tudo mais, quanto é que mais ou menos o custo daquelas máquinas que médio? Mas vamos... uma mesa deste tamanho em que está com um monte de botões, mas vamos dizer, né? para se fazer custar. Um investimento para se fazer um home studio, ou querem saber? Não. Tipo, o investimento que está feito, por exemplo, numa das minhas salas. Sim. Ou pode-se falar numa das duas vertentes, ou nas duas vertentes. Por exemplo, para um home studio pode ser um determinado valor, e para um estúdio mais profissional, que é o caso do vosso, o valor seria, por exemplo, completamente diferente da montagem de um... Primeiramente, pronto, a pessoa que vai criar um estúdio tem que perceber o que é que ele quer fazer, exatamente. Se ele quiser fazer muitas coisas, vai ter que fazer um investimento maior. Se ele disser, não, eu vou fazer um estúdio de produção e captação de voz, pelo menos. Ok, ele consegue criar um estúdio os custos em função daquilo que ele quer. Se ele já quer um estúdio que vai ter que gravar uma banda, já estamos a falar de outros custos. Vamos dar um exemplo. Eu sou um artista, eu sou um engenheiro de som, um produtor, vamos dizer, um produtor que quero abrir um estúdio que só faz produções de música. Então, para fazer uma produção de música, ele tem que saber o que é que eu preciso para fazer a produção de música. Ok, eu tenho que ter um computador, eu tenho que ter um par de colunas, eu tenho que ter uns fones, eu tenho que ter um teclado, eu tenho que ter 1, 2, 3 microfones, eu tenho que ter uma placa de som, eu tenho que ter softwares, e não vou fazer captações definitivas, só vou fazer base, eu vou fazer a produção de música, depois vou fazer vozes guias e tudo mais. É um investimento que, vamos dizer, nos dias de hoje consegue-se fazer investimentos não tão altos, em torno de, vamos dizer, com equipamentos mais acessíveis, dizemos assim. Não quer dizer que não tenham qualidade, vai depender do produto que quer fazer. Vamos dizer, com cerca de 1,5 milhão, 2 milhões e meio, 2 milhões, ele consegue fazer... Sim. Ele consegue fazer um bom estudo de produção, sim. Tem que saber exatamente aquilo que quer e comprar certo, não é? Porque às vezes não adianta ter muito e depois não vai ser necessário tanto, não é? Isso estamos a falar a nível de equipamento. Depois tem a parte estrutural, ele tem a sala, ok. Onde é que a sala está? Está naquela posição em que está numa casa e está perto da rua, passam os carros, ele tem que saber se os ruídos do exterior têm acesso àquela sala, então ele aí vai ter que ter outro tipo de investimentos para o revestimento acústico, para o isolamento acústico principalmente também. Portanto, tem muitas vertentes. Olhando, por exemplo, para uma das minhas salas, o investimento foi feito há muitos anos atrás pelo meu pai, naturalmente. Vivemos momentos diferentes, vamos dizer, momentos diferentes, em que as pessoas podiam investir, tinham capacidade para investir mais também, não é? Mas vamos dizer que, dando o exemplo de uma das minhas salas de captação, um investimento médio em torno dos talvez 60, 70 mil dólares
pelo menos. Daquela altura já. Exatamente. Há 21 anos atrás, mais exatamente, ou menos. Pronto, exatamente. Isso já tendo alguns microfones, não estamos a falar a parte estrutural, estamos a falar a parte de equipamentos. Mas também tenho salas com um investimento muito superior a estes valores, não é? Mas não quer dizer que você precisa de fazer esse tipo de investimento. Não, eu também, passo a publicidade, mas eu também faço assessoria. Se alguém quiser montar um estúdio, mas vais montar um estúdio, vai ser teu concorrente. Não, eu não me preocupo muito com a concorrência, não é? Se eu puder ajudar, porque se eu não for fazer, alguém vai fazer. Então eu tento ajudar as pessoas da melhor maneira, que façam de forma mais equilibrada. Se a pessoa me disser que só tem um investimento de 3 milhões, então eu tenho que trabalhar em função daquele valor e saber o que é que ele pode fazer com aquele valor. E eu vou dizer, olha, tu precisas daqui de um isolamento e isto é bastante caro. Se queres poupar muito no isolamento, será que para aquilo que tu queres funciona? Não faço muitas gravações, para isso podemos fazer um acordo contigo e fazem, ok, pronto. Então aí podemos descurar um bocadinho a parte do isolamento acústico, tentamos mais fazer o trabalho de algum revestimento a nível de difusores, absorçores e depois equipamento, e então consegue sempre achar ali um meio termo para se fazer salas pequenas, salas maiores, salas de ensaio. Pronto, dá para fazer tudo um bocado. E como é que tu olhas agora para o mercado nacional em termos de estúdio? Como é que está neste exato momento a música e a indústria angolana nesse sentido? Estúdios, produtoras, gravadoras, editoras, não sei, eu posso estar aqui a divagar um bocadinho, porque pode estar tudo muito combinado, tudo junto ou tudo espalhado também. Então, como é que tu vês como é que está o mercado? O mercado, eu acho que o mercado está complicado para todas as áreas, e cultura não é indiferente. Precisaríamos de mais apoios. Naturalmente precisamos de apoio em todas as áreas. Agora resta saber que prioridades existem para determinados investimentos, mas não tem sido fácil para os artistas, nem para nós, porque nós dependemos de muito aquilo que os artistas nos consultam para fazer, porque se o artista não tem, eu não tenho como ter. Portanto, o mercado, continuamos a ter a abertura de vários home studios, que são coisas mais com investimentos muito pequenos mesmo, consegue-se fazer coisas boas, mas em contrapartida também temos tido feito coisas de forma muito anárquica e, portanto, naturalmente sempre que me pedem ajuda, às vezes eu ajudo a muitas pessoas, olha, podes fazer assim para melhorar, podes fazer assim, aquilo, mas o mercado não tem estado muito bom. Eu acho que para quase todos os investimentos não tem sido muito bom, e a música não foge à regra, porque os artistas têm tido muitas dificuldades mesmo. Não posso falar de um nicho muito pequeno de artistas, estamos a falar dos artistas de uma forma em geral. Sim, mas hoje em dia, na opinião do Boni, uma vez que está dentro do segmento da indústria, Boni acredita que exista ainda necessidade de alguns artistas terem de se locomover posterior, por exemplo, para a gravação de algumas de músicas ou de álbuns fora? Eu penso que não, eu penso que localmente nós temos vários estúdios com capacidade para atender o mercado, não é? Eu acho que não há necessidade, às vezes a necessidade... vejamos, o artista às vezes ele pode querer uma sonoridade um bocado diferente, daí por sua vez às vezes deslocarem-se para fora do país para terem uma sonoridade completamente diferente, para perceberem como é que funciona lá do outro lado. Mas em Angola nós temos estudos capacitados para trabalhar. Se nos dissessem agora, ok, a cultura vai apostar em 200 artistas em 2025 em Angola. Temos capacidade para trabalhar com as pessoas, com os profissionais que temos nesta área, teríamos capacidade de trabalhar. E tem pessoas que têm muito bom gosto, com o pouco conseguem fazer bons trabalhos, bons produtores, bons estúdios de produção, de gravação, temos sim.
E a nível de precificação, por exemplo, os preços médios cobrados para a gravação cá estão equiparados aos preços médios, por exemplo, praticados no exterior? Infelizmente não conseguimos seguir, porque senão os artistas não teriam como pagar. Então os nossos preços cá são mais baixos. Nesse momento a produção cá é muito mais baixa do que a produção no estrangeiro. Exatamente. Vejamos, se eu tiver que fazer imagina, se vocês quiserem fazer o aluguer de uma das minhas salas para fazer a gravação, uma sessão, nós chamamos por sessão, que uma sessão é equivalente a 4 horas de gravação, você vai pagar, por exemplo, 40 mil kwanzas pelas 4 horas. Uau! Pelas 4 horas. Isso dá uma média de 10 mil kwanzas hora. Exatamente. E lá fora, por exemplo? Para a gravação. Lá fora você vai pagar entre 80 a 120 mil euros, pelo menos, estamos a falar de Portugal. 80 euros? 80 a 120 euros por sessão. E a sessão não é dividida do mesmo jeito como é feita cá, também é feita por 4 horas. Okay. Também é feita por 4 horas. Sim, mas pronto, é um custo exatamente, bem mais alto. Exatamente, mas também temos estúdios lá fora, mesmo em Portugal temos estúdios que cobram 200 euros por 4 horas. Tem estúdios em França que te cobram 400 euros, 500 euros por 4 horas. E aqui o estúdio que cobraria mais caro ficaria a rondar dentro dos 40 mil kwanzas. Isso o aluguer pela sessão. Os estúdios cá em Angola? Sim. Normalmente, em média, o preço é 40 mil kwanzas por 4 horas. Exatamente. Para a gravação de música, pronto. E porque existem depois outros serviços que os preços são completamente diferentes. Sim, não é? sim. Mas pronto, mas é equilibrado e aqui sempre muito mais baixo do que provavelmente é fora. Muito mais baixo que o exterior. Sim, sem contar que também depois ainda tens o custo da deslocação, tens muitos outros custos que acabam por nem te compensar. Sim. Nós já tivemos, naturalmente, vamos dizer, há uns 10, 12 anos atrás, os nossos preços já tiveram equiparados com os preços lá fora, não é? Mas com a desvalorização que nós sofremos da moeda, nós não conseguimos acompanhar a moeda porque as pessoas não ganham em divisas. Sim. Os seus salários não estão indexados, os seus cachês não estão indexados. Se ele tentar indexar, ele simplesmente não vai ter shows. Não vai ter trabalho, portanto não conseguimos seguir não houve indexação, simplesmente é o Kwanza e é o Kwanza. E como é que tu achas que o mercado vai estar para daqui a 5 a 10 anos? Eu acredito que em termos de rentabilidade vocês conseguiram equiparar o que tinham, por exemplo, há 10 anos atrás, tem caído. Como é que tem funcionado essa dinâmica? E como é que vocês depois, a próxima pergunta que eu te faço é quais são as estratégias que vocês têm usado para poder então ultrapassar essas questões? Ou que estejam a usar. Ou que estejam a usar, exatamente. É assim, é difícil dizer como é que o mercado estará daqui a 5, 6, 7 anos, porque também nos é difícil prever como é que estará a economia do país, porque tudo vai se debater pela a oferta e a procura ou a capacidade das pessoas de gerarem dinheiro. Se as pessoas não tiverem capacidade de gerar dinheiro, de terem um emprego, porque há artistas que têm um emprego paralelo à música, há artistas que só fazem a música, vivem da música, são artistas profissionais, simplesmente tudo aquilo que ganham vem da sua produção a nível daquilo que fazem relativamente com a música. Dizer que formas de investir, nós temos todos os dias que nos reinventar um bocadinho, tentar ver qual é. Imagina que se eu souber que não tiver muitos trabalhos a nível de gravação, então nós temos produtores da casa, então nós temos que ocupar o nosso tempo. Todo o tempo em estúdio é válido, é dinheiro. Fazemos produções de músicas, fazemos produções de jingles para tentar oferecer aos clientes, tentar ir à procura um bocadinho daquilo que aquilo que o mercado, porque às vezes o mercado pode não saber que existe aquele produto, mas se nós apresentamos aquele produto, pronto, isto ainda há bem pouco tempo, houve uma clínica dentária que
pensei, passa a publicidade do Odonto-Care. É que a gente só trabalha com estudo desvial, portanto. Exatamente. Era algo que eu, a fazer os spots deles, eu percebi que eu tinha sempre que usar uma trilha sonora paga nas plataformas digitais para fazer os seus spots publicitários. Então depois eu pensei, por que eu não tento oferecer um produto diferenciado, que é aquilo que nós sabemos fazer, que é criar um jingle, que aquele jingle pode ter já um conteúdo da própria clínica e também possa ser agregado em todos aqueles spots que eles forem gravar. E passa a ser exclusivamente da Exatamente, clínica, passa a ser exclusivamente da clínica. Isto aqui é um jingle, criar uma música para determinada marca ou empresa. Portanto, tentamos sempre reinventar um bocadinho, sabemos, olha, ali a oportunidade de fazermos gravações de conteúdos para áudio para a saúde. Ok, pronto, vamos contactar empresas de saúde, olha, vamos contactar os bancos para os IVRs, vamos contactar empresas petrolíferas que também têm o seu sistema de atendimento para que possam, pronto, tentar sempre achar algum meio de tentar perfurar. Eu, por acaso, quando ouvi falar dos IVRs, nunca me tinha passado pela cabeça que isso era criado também por um estúdio. E, na realidade, é um serviço que nós, muito brevemente, vamos contactar-vos, porque aproveito já, porque é uma necessidade nossa. À medida que vamos crescendo, começamos a sentir a necessidade de ter apenas um único número dedicado, que é para o atendimento de toda a nossa rede, porque os clientes vão se perdendo à medida que vão ligando para vários dos nossos sites, isso é, para vários dos nossos pontos. Vão fazer a criação do então, call center. Exato, vamos fazer a criação de um único e então vamos direcionar todas as chamadas para um único número e aquele passa a ser o nosso número de atendimento exclusivo. Por acaso fechamos o processo de como é que vai funcionar semana passada, então nós depois vamos entrar em contato. Tem um preço especial. Eu sei que o preço não vem pelo business sem limite, tem alguns descontos, portanto. Mas tem uma outra questão que eu por acaso gostaria que partilhasse connosco. O Boni muitas das vezes tem a oportunidade de conhecer muitos cantores antes de dar o boom. Conta-nos ainda assim um momento inusitado, por exemplo, algum cantor que tivesse aparecido, que você nunca tivesse ouvido a voz e vai ouvir pela primeira vez, você diz, pô, esse gato tem grande a voz. Aí tem um excelente potencial de se tornar um excelente cantor. São muitos artistas. Conosco, são muitos artistas. Momentos. Pronto, eu vou falar de um artista que eu só vou falar de um, não é? Sim, pode até não mencionar nome, okay. Não, por exemplo. Posso mencionar? Sim, vontade, sim. Pronto, eu vou falar da pessoa que é o Dino Ferraz. O Dino Ferraz foi um artista que eu conheci, vamos dizer, talvez há 17 anos atrás, 17 anos atrás, que ele veio para um projeto, ele era trovador. Trovador são os artistas que tocam guitarra e cantam, fazem a trova, não é? E ele veio aqui com o Moisés Cafala. O Moisés Cafala, acho que o público deve conhecer os irmãos Cafala, mas nesse caso estamos a falar do Moisés Cafala. E ele trouxe para aqui, eram cerca de 15 ou quase 20 artistas, que era para gravar o projeto de trovadores. Já não me lembro do nome do projeto, que acabou por não sair, infelizmente. Entretanto, tínhamos muitos talentos, mas muitos talentos mesmo naquele projeto. Eu olhei, era a primeira vez que eu estava a fazer gravações de trova, simplesmente músicas que iriam sair só com voz e guitarra acústica, não é? Aqui em Angola chamamos muito o violão. E entretanto aquele projeto, não sei por que carga d'água depois acabou por não seguir em frente, porque o Moisés Cafala depois acho que foi enviado para delegado da cultura, qualquer coisa parecida, se não me engano acho que foi no Probengo, e o projeto acabou por não sair. Entretanto,
tinha um rapaz, um menininho muito pequenino, mas continua pequeno até agora, pequeno só de corpo, mas Que é o Dino. grande artista, enorme artista produtor. Dino Ferraz foi uma pessoa que sempre mostrou que ele tinha muito mais do que ser apenas fazer apenas a trova. Ele pode fazer a trova, mas para mim não era artista para fazer apenas a trova. E desde então nós criamos uma amizade muito próxima e foi aquele artista que eu disse: Dino, tu és artista, tu não és apenas músico. Ele consegue ser músico, consegue ser artista, consegue ser cantor, ele consegue ter várias personalidades, vamos dizer, como é que eu posso explicar? Várias características numa só. E o Dino Ferraz tem sido, pronto, na minha, vamos falar assim, na minha modesta opinião, um dos grandes artistas da nova geração que Angola tem e grandes compositores. Ele compõe muitas músicas para muitos artistas, ele faz músicas próprias, fazemos juntos muitos conteúdos a nível de jingles. Para lhe dizer que o Dino, ele nunca acreditou que algum dia ainda fosse fazer Kuduro. O Dino é alguém que canta tudo, ele canta. Depois o telespectador, é telespectador que se diz? O internauta deu um clique e procura Dino Ferraz nas redes sociais, YouTube, Instagram, vão saber o que eu estou a falar do grande artista que é o Dino Ferraz. Eu também vou pesquisar. Exatamente, pesquisem. Eu concordo, porque é espetacular. Ele é um artista que faz coisas impressionantes. Exato. Eu, na altura, precisávamos de gravar um jingle para uma marca, pronto, não vou dizer a marca do produto, mas era um produto que nós precisávamos que ele entrasse bem nas periferias mesmo, porque era aquilo que o cliente final queria. Eu quero um produto que entre muito na periferia, então eu acho que poderia ser um Kuduro. Na altura eu fiquei assim, bem, qual é o artista? Nós fizemos aqui a música, chamamos o beat, fizemos logo ali o beat. E como é que nós vamos fazer agora para o artista? Estávamos com alguma dificuldade em achar o artista certo para poder gravar aquele Kuduro. Eu olhei para o Dino e disse: Dino, tu consegues? Ele olhou para mim: não, bom, nessa tua ideia, não, eu não vou cantar Kuduro. Tu vais cantar? Não, eu não vou cantar, vais cantar, porque nós não temos mais tempo. Temos que fazer. E o Dino, ele cantou. encontrou, teve que ser obrigado a ele encontrar. Até hoje, às vezes eu quero gozar com ele, eu envio-lhe aquele jingle. Ele diz: sou tu mesmo para me fazeres cantar isso. Pronto, que ele nunca se bem, cantou muito bem. Ele fez produções. Uma das produções que nós trabalhamos juntos também foi a música Spray da Ana Joyce. Ele é o compositor da música, escreveu a música e letra da música Spray da Ana Joyce. Portanto, ele é aquele artista que eu olhei e olho para ele até hoje e consigo perceber, ele sabe onde quer ir, continua perseverante no caminho que quer e ele é brutal. Esta palavra é do Dino. Isto é brutal. Para mim, o Dino é aquele artista que eu conheci do nada, que parecia ser do nada, como simples trovador, para o grande artista e compositor que ele é hoje. Para dar um exemplo, só podemos falar de um artista, senão... Sim. Pronto. Que não falta aqui, ou melhor, não faltaria... Mas o Dino Ferraz, ele é muito especial. Ok. Não, muito bem. E Boni, pegando nisto tudo, porque tu passaste por várias fases dentro do próprio negócio. Como é que foi sair do engenheiro que se calhar fazia masterização e que faz a captação e etc., para o CEO, para pegar em todas as frentes da própria empresa, as dificuldades? Como é que foi feito este processo? Ou tu foste treinado pelo teu pai desde sempre? Como é que tudo funcionou? Eu acho que o meu pai sempre treinou sem eu me aperceber.
porque eu acho que a dada altura, por causa de uma doença que ele teve, ele já se sentia a necessidade de estar muito ausente, e eu acho que ele preparou-me sem perceber, e ele mandava-me sempre uns punchlines ali para ele via como é que eu reagia, e acho que foi uma preparação sem eu notar. Aliás, eu hoje posso ser o CEO do estúdio, mas continuo a fazer todos os outros trabalhos que todos os outros técnicos fazem. Eu não fico numa cadeira só a fazer o trabalho que um CEO faz. Eu trabalho, se tiver que gravar os IVRs eu gravo, se tiver que gravar um spot eu gravo, se tiver que gravar a banda eu gravo, se tiver que produzir eu faço a produção, eu produzo. Portanto, todo e qualquer outro trabalho que o pessoal que trabalha comigo faz, eu também faço. Portanto, até varrer, porque até para varrer às vezes nós precisamos de saber varrer. Eu às vezes para perceber, porque nem nós não nascemos sábios, não é? Às vezes há pessoas que podem estar habituadas a varrer o chão de mosaico, mas se tiver que varrer alcatife é completamente diferente. Eu pego na vassoura, olha, é assim, vamos aprender aqui, então vamos fazer assim, é assim, eu varro. Se tiver que limpar a casa de banho, eu mostro às pessoas como é que se limpa uma casa de banho, ponho a luva, se tiver luva, vou para a sanita, e faço todo tipo de trabalho, porque ele não pode, porque eu acho que nós em Angola, não, ele é funcionário de limpeza, como se estivéssemos a desdenhar o trabalho do outro. O trabalho do outro é importante, todos os trabalhos lá dentro é importante, ele tem que se sentir importante, porque se ele se sentir que só serve para limpar, vamos dizer, a porcaria alheia, eu acho que não é bom. Ele tem que perceber que o trabalho dele, primeiro, tem que ser dignificado, mas tem que fazer bem para que possa ser respeitado. E nós lá normalmente nós ensinamos todas as pessoas que entram só para fazer a limpeza, acaba por aprender um outro ofício. Temos uma rapariga lá no estúdio que ela é a nossa funcionária, por exemplo, da limpeza. Hoje, por incrível que pareça, ela hoje consegue construir painéis. Eu ensinei-lhe, ela já sabe, aprendeu, tem estado a aprender, claro que sempre com o nosso auxílio, olha, faz assim, mas se ele disser, olha, eu preciso de um painel, aqui está o material, isso, faz fazer isso, assim, ela hoje consegue perceber, é aquilo que eu digo, vocês estão a receber formação e não me estão a pagar para eu vos formar, então aprendam que isto pode ser, amanhã vocês podem não estar aqui, isto poderá ser a vossa nova profissão, nunca se sabe, não é? Então, portanto, lá dentro nós todos acabamos por aprender um bocado de tudo. Claro que depois temos especialidades, não é? Ele é especialista naquela produção, então é dar ao especialista dali, dar ao especialista daqui, e pronto, então cada um vai fazendo o que melhor sabe fazer, aprendendo sempre outras valências. Isso é perfeito. E a gestão do ego internamente, porque devem ter os stars ali dentro da empresa, como é que tu fazes essa gestão com aqueles quadros que têm se calhar mais ambição, mais capacidade, como é que tu vais gerindo, ou no teu sítio é tranquilo, como é que é a cultura? Por acaso tem sido tranquilo com os rapazes, tem sido muito tranquilo, eles interajudam-se muito. Porquê? Porque eles conseguem perceber de que a dificuldade de um poderá amanhã ser a dificuldade do outro. E se eles não andarem juntos, eles não vão conseguir fazer nada. Porque muitas das vezes eles trabalham sempre juntos. Ele diz, olha, pronto, eu vou fazer isto, tu fazes isso, e hoje eu vou fazer aquilo que tu fizeste ontem, eu faço aquilo, eles trocam, lidam muito bem. Lidam como se fossem irmãos mesmo. O ego, ainda não senti egos fortes nas pessoas que trabalham diretamente comigo neste ramo. Mas tu achas que isto não está intrinsecamente ligado à tua forma de liderar, porque tu és uma pessoa extremamente humilde, extremamente acessível, que acabaste mesmo aqui de frisar. Para quem te conhece, consegue notar essas características em ti, e talvez se calhar essa é a tua forma de liderar, e por isso é que isso também possa vir a ser um processo meio que natural.
Achas que é assim ou é... Ajuda sim, isto sendo um processo natural, mas o caráter de cada um também dita muito, não é? Quando nós percebemos que o caráter daquela pessoa é assim, nós temos que respeitar o caráter, mas nós temos que fazê-lo perceber que se ele tiver um tipo de caráter, que não se trata da minha razão, trata-se do estar certo, porque cada um pode ter a sua razão, mas a certeza é única, não é? E eles pronto, então conseguimos agregar isso, não acredito que seja só pela minha forma de ser, mas naturalmente também, eu como tenho idade, tenho mais 10, 15, 18 anos do que muitos deles, vivi muito mais e eles conseguem perceber, porque eles conseguem logo perceber que eu não vou logo para a marra, não vou logo agressivo logo. Pronto, ok, fizeste isso, mas vocês sabem que isto não funciona assim. Tenho que lhes mostrar, dar um exemplo de vida para eles conseguirem perceber onde eles estão a chegar. Porque se ele tiver a cometer um erro aqui, este erro vai ser levado muito lá para a frente. Então eu corto logo, tendo um bocado de pedagogia ao falar, e acho que isso ajuda um bocadinho na forma que eu lido com eles, não é? Isso é... E eu nem gosto, por exemplo, eles lá tratam-me por CEO, eu digo, não, eu não quero que vocês me tratem por CEO, quero que vocês me tratem pelo meu nome, eu tenho um nome, eu não tenho um título, eu tenho um nome. Ah, não, mas nós gostamos assim que seja CEO. Pronto, então, se eles querem me chamar de CEO, pronto. Mas só para eu poder perceber, vocês quando começaram, o estúdio era familiar? Do meu pai. E só o Boni, porque o Boni tem outros irmãos e todos eles trabalhavam dentro do estúdio ou não? Como é que foi, por exemplo? Não, já tive irmãos que trabalharam dentro do estúdio. Mas que depois acabaram por... Pronto, por depois, exatamente. Uns estavam na parte da gestão, outros mais na parte técnica. Tem uma irmã que estava na parte técnica, mas depois acabou por... ela fez cinematografia em Portugal, portanto conseguia aliar bem a parte do cinema com o áudio também, e era algo que ela gostava, mas depois acabei por ficar único lá. E todos acabaram por assumir outra realidade, outros carreiras profissionais. Exatamente, sim. Pô, sim senhora, resiliência. Sim, mas grande parte da família é empreendedora e acho que a gente cresceu com esse exemplo do tio também. Então é muito... Agora, diz-me uma coisa, Boni. Vocês só estão em Luanda. Como é que é no restante das províncias? Ou seja, o artista tem que se deslocar, já tem estúdios de renome, de referência nas províncias. Vocês não pretendem abrir também, expandir para este sentido? Como é que vocês fazem? Pronto, a expansão da nossa marca para fora de Luanda não é, vamos dizer, não é posto em carteira. Pronto, não vou dizer que nunca o farei, não é? Mas isto é um negócio que é um bocado complicado tê-lo, abrir outras sucursais, portanto não é o nosso plano. O meu pai já teve esse plano outrora e eu mostrei-lhe de que mais valia tu te fortaleceres cá, porque vejamos, todos os artistas das outras províncias, todos acabam por vir a Luanda para fazer música. Infelizmente. Não quer dizer que nas outras províncias não hajam estúdios. Sei de pelo menos 3 províncias que têm. Lubango tem, Benguela tem, o Ambo já teve, não sei se ainda tem. Mas o nosso mercado está muito limitado a Luanda. Portanto, todos os artistas que querem ter uma oportunidade neste ramo, acabam todos eles por vir para Luanda. Portanto, é o nosso mercado. Vamos quebrar agora um pouco, que eu acho que é importante nós quebrarmos aqui mitos e verdades de coisas que acontecem no estúdio. Um dos mitos que eu acho que é muito comum é as pessoas assumirem, e eu vou falar porque eu
acredito que também tenham esse bichinho de curiosidade em ser satisfeita, por exemplo, e tu se calhar vais poder desmistificar isso, que os preços em relação a determinados serviços dentro de um estúdio sejam muito caros, mas se calhar até não. Imagina, consegues dar-nos algum overview a nível de precificação de determinados serviços que são cobrados dentro de um estúdio, como por exemplo deste-nos bem de uma sessão ficar a rondar os 40 mil kwanzas, e tu com 40 mil kwanzas, dependendo do artista, pode sair com 1 ou 2 músicas feitas dentro do estúdio em 4 horas. Logo a música é capaz de lhe ter ficado a 20 mil ou 10 mil, dependendo da capacidade do artista. Olha, relativamente a isso, deixa-me dizer-te que várias vezes há artistas que dizem, bem, vou pagar 40 mil e posso fazer tudo o que eu quiser. Disse, olha, durante os 40 mil, a nível de gravação, não de edição, vocês fazem tudo o que vocês quiserem. Era um artista, era um rapper, por incrível que pareça, em 4 horas ele conseguiu gravar 8 músicas. Aquilo foi aproximadamente menos de meia hora por música, 20 minutos, porque os rappers, eles sabem, eles muitas vezes não escrevem, tudo está na mente deles. Então, eles, quando vão para o microfone, e os rappers, normalmente os rappers como os kuduristas, eles são muito destemidos. Ele vê um microfone à frente, ele quer logo ferir o microfone, por isso é que eles dizem, não, eu vou cuspir no microfone, cota, põe aí o beat que eu vou cuspir esse mambo rápido, 2 takes e aquilo está funcional. E consegue-se, muitas das vezes já consegui gravar 8 músicas numa sessão, tanto o rap como o kuduro. Porque que 20 minutos por música em média, 20, 30 minutos de música por música em média? Porquê? Porque se a música tem 3, 4 minutos, ele vai, por exemplo, gravar os primeiros 4 minutos, vai gravar o verso todo. De repente ele vai precisar, ok, cota, já terminei, como é que é agora? Não, ok, agora vou fazer as respostas. Ele nos segundos 4 minutos de música ele está a gravar as respostas, no terceiro ele está a gravar as respostas das respostas, os bifes, vai gravar o coro, e então consegue-se em 4 horas, por incrível que pareça, gravar-se até um álbum, quando ele já vem com o beat feito, não é? Portanto, dizer que você usou 4 horas de uma das nossas salas e conseguiu gravar 4, 5, 6, 7, 8 músicas, eu acho que não é um produto que seja muito caro, eu acho que é bastante acessível para a maior parte dos artistas, não é? Já tive também bandas gospel, em que eles alocaram um estúdio por 2 dias, vamos dizer 2 dias, 2 sessões por dia, vamos dizer que o aluguer não, neste caso estamos a falar em 16 horas. Sim, 8 horas por dia. 8 horas por dia, em que eles conseguiram, mas isto aí eles já não vinham com o beat, eles vinham com a banda toda, tocarem todos ao mesmo tempo. Normalmente perde-se a primeira hora do primeiro dia para se montar a bateria, fazer-se o som da bateria, fazer as ligações das guitarras e tudo mais. Eles vamos dizer em 2 dias eles conseguem gravar 8 músicas, a banda toda. E quando eu digo 8 músicas, é 8 músicas completas. Eles usam as primeiras 3 sessões para gravar, a primeira sessão para gravar todas as músicas, sem parar. Se iam errar, volta do início, gravam todos, todo. Ok, este take está bom. Eles na primeira sessão começam a gravar logo 4, 5 músicas. Na segunda sessão já gravou o restante das músicas. No dia a seguir, na primeira sessão, eles estão a fazer ao mesmo tempo. Imagine que numa música tenha 2 guitarras e é só um guitarrista. No primeiro dia ele não pode tocar as 2 coisas. Então no segundo dia ele toca tudo aquilo que ele tem que tocar, as guitarras solos, por exemplo. Se o teclista também tiver que pôr mais outros teclados ao mesmo tempo, está a gravar, que é isto tudo na terceira sessão. E na quarta sessão são gravadas as vozes e coros. Já consegui esse recorde de gravar
8 músicas a 10 músicas em 4 sessões, vamos dizer, em 2 dias. Claro que depois tem, e vamos falar, 2 dias de gravação, estamos a falar num custo de 160 mil kwanzas. Eu acho que para gravar-se 8 músicas, todas elas acusticamente falando, por 160 mil kwanzas não é um valor tão alto assim, não é? Que depois, claro, depois tem a parte que às vezes tem um custo extra que não é tão alto, mas consegue-se e leva um bocadinho o valor, A edição. Exatamente, são as edições, não é? Pegando nisto, qual é o produto mais caro que tu tens dentro do teu estúdio? Acho que mais caro é muito subjetivo. Exatamente. Tens muitas Eu nuances. sei que depois vai tudo combinar, mas por exemplo, preço unitário, de todos eles é o mais caro. Pronto, aí vamos dizer que a edição chega a ser o produto mais caro porque levas muito mais tempo para editar. Vamos dizer que este programa é direto, não é? Se não fosse direto, imagina os cortes de edição que o editor iria ter que fazer. Não, o nosso não é direto. Não é direto? Não, é mesmo, é edição também. Portanto, então, sendo ele editado, vai-se perder. Numa hora de gravação, vocês podem perder 2, 3 horas. Não, muito mais, porque o editor precisa de ver detalhes, sincronismo, muito mais tempo. Então imagina que se vocês cobrarem os 40 mil kwanzas para fazerem esta gravação, de 1 hora, vocês estamos a falar em 4, 5, 6, 7, 8 horas de edição, dependendo do tipo de conteúdo ou da quantidade de conteúdo que vocês tenham. Para gravar em IVR, vocês podem usar apenas 1 hora, mas eu posso usar 8 a 9 horas de estúdio para fazer a sua edição, para montar depois tudo, porque os IVRs às vezes têm que separar tudo por pasta. Olha, assim, isto é atendimento ao cliente, aqui a edição, depois tem que escrever os nomes, tecla 1, tecla 2, tecla 3, para quando for inserido no vosso sistema esteja tudo já mais fácil de olhar para aquela pasta. Olha, esta é a pasta do atendimento ao público, esta é a pasta de direcionamento para a área X, aquela é a pasta de direcionamento para a Y, e assim sucessivamente. Vamos dizer que é o produto que se torna mais caro, não é? A edição. A edição. Mas em média um IVR. Por exemplo, um IVR, qual é o custo? Um jingle, quais são os custos? Pronto, se estivermos a falar se falamos em IVRs, nós podemos começar com dependendo do nível de secções que vocês tenham. Okay. Exatamente, por exemplo, um banco se tiver tecla 1 até a tecla 9, depois tem as subteclas. Quando entrar para a tecla 1 ainda tem mais 9 subteclas, de 1 a 9 todos subteclas, e direcionando, portanto sempre se pode negociar. Quando nós percebemos que o produto vai levar muito tempo a editar, eu até prefiro ajustar diretamente já com o cliente. Olha, pronto, ok, mesmo que ultrapasse as X horas, pague-me só umas X horas e pronto, e ninguém fica no prejuízo e saímos todos felizes. Pronto, e nós também fazemos avanças com determinadas entidades, não é? Imagina que vocês tenham sempre muitos conteúdos para gravar. Imagina que vocês tenham por mês 8 spots publicitários. Naturalmente, se eu cobrar por um spot publicitário 80, 90 mil kwanzas, pagar por 8, 9 spots publicitários por mês com a vossa empresa ficaria, estamos a falar entre 700 e 800 mil kwanzas, fica muito elevado. Portanto, se eu sei que o Edson é um cliente que me traz 8 a 9, 10 spots por mês, então uma avença. Olha, Edson, é assim, podemos fazer uma avença, vamos achar aqui o meu termo de 300 mil kwanzas, vocês pagam a avença. Se vocês tiverem 3, 4 spots, vão pagar na mesma o valor da avença de 300 mil, na qual foi acordado. Se tiverem 12 naquele mês, porque vocês podem ter em média de 8, 9, mas quando falamos em média 8, 9 é porque há dias que pode ter 6, 7, meses 6, 7, e há outros meses que podem ter 12, 13, 14. Portanto,
quando fazemos a vença, não vai pagar nem mais um tostão por ter feito mais 3 ou 4 ou 5 ou 6 spots dentro daquilo. E aí acho que para algumas empresas que têm sempre muitos spots, estamos a falar de spots, podemos estar a falar, por exemplo, de IVRs também. Nem sempre eu digo que as empresas vão gravar muitos IVRs, mas há alterações que eles vão ter sempre que fazer muitas das vezes. Então, se paga uma vença, digamos que se tem um custo, já estão incluídas. As alterações todas elas já estão incluídas. A gente vai achar sempre um melhor horário. Tendo nós 3 salas para gravar, temos sempre espaço para acomodar o cliente para fazer alterações sem ter que esperar. Isso só consigo depois da manhã. Não, pronto. Se ligou-me hoje às 18 horas, bom, e o locutor tem tempo agora às 20. Se eu tenho um técnico às 20, se ele vai terminar o trabalho às 22, eu digo, olha, bem, trabalho às 22, depois das 22 vamos fazer esse trabalho. Pronto, depois é aliar com o cliente, ok, às 22 dá, não, porque ele vai viajar, ok, pronto, então temos que mandar vir um técnico, ok. O Boni, infelizmente, ou felizmente, vive próximo do seu local de trabalho também, portanto, lá vai estar o CEO a ser o Severino, né? O Severino é o quebra-galhos, exatamente. Então fazemos sempre, para esses clientes nós temos sempre um carinho especial, uma atenção especial sempre. Temos carinho especial por todos eles, né? Mas por aquele cliente que... Sim, que tem uma vença, e precisa, se ele diz que precisa para já, é porque precisa para já. Ele não tem a necessidade de dizer que precisa para já quando precisa para daqui a 2 dias. Que ele sabe que eu lhe vou entregar o produto sempre a tempo e horas. Ok. Mas não me disse ainda o custo dos IVRs, nem do... Portanto, quanto é que fica? Isso é só aproximadamente. Podemos falar, só os IVRs podem começar a gravação e a edição podem começar entre os 100 mil. Imagino que se um IVR tiver muitas, as tais subsecções que eu estive a falar, se tiver um valor muito elevado, se for para os 230, 250, 300, a gente vai sempre fazer um ajuste, porque sabemos que às vezes é difícil. Mas eu principalmente acho que para o tipo de valor, sim, só para poder pegar aqui, ou seja, isso não é nada para ti. Para quem? Para o Edson? Para o Edson não é nada. Ora bolas, para ti, olha, esse serviço tinha que estar em torno de 1.500.000, no mínimo. Mas há IVRs que se tivesse que cobrar o valor certo, pode chegar perto disso, mas são valores que não são uma boa realidade para o nosso mercado. Nós sabemos que, ok, não, eu não vou olhar por ser uma petrolífera que eu vou mudar o meu preço ou que eu não vou ter uma atenção sabendo que, imagina que às vezes temos um locutor que ele repete muitas vezes para acertar, não é? É o que às vezes nós tentamos evitar. Portanto, em vez dele repetir muitas vezes, porque depois começa a ficar cansado, pronto, para, respira, vamos gravar 3, 4 takes disto, depois vamos fazer outro takes para não ter muito conteúdo de edição, porque aí está o problema. Se eu gravo 20 opções, eu depois vou acabar por muito mais tempo de edição e vou acabar por escolher o pior. E outra coisa que é importante realçar também, isso é tempo de estúdio. Exatamente. Depois não tem a ver com o custo do locutor, que é um custo à parte. Sim. Normalmente nós temos algumas as vozes de banco, mas muitas vezes os artistas ou as empresas já vêm com as suas vozes. Sim. Exato. Só quando ele falha uma voz é que, olha, vocês têm uma voz masculina de banco, vocês têm uma voz feminina, assim, olha, é algo mais institucional, é algo mais comercial, então em função daquilo eles fazem a escolha da voz. Por exemplo, ao Odontocare, desde sempre que nós fazemos com a mesma voz. Para já deixa mandar um beijinho para a Joyce, minha querida, porque a voz da Joyce é a voz do Odontocare desde o primeiro spot, desde a primeira publicidade até hoje. É sempre a coisa. E agora que vamos ter o jingle que vai ser criado pelos estúdios da Rádio Vial, que vai ser a voz e o jingle sempre a mesma coisa, ou seja, o cliente já sabe, só de ouvir a voz, eles estão a falar do Odontocare, é sempre vai logo perceber, ok, é o Odontocare. Não, mas eu ainda assim concordo plenamente com aquilo que o Boni disse. Às vezes nós é que ficamos muito céticos, achando que os preços a nível de estúdios são muito altos, mas na realidade não. Então eu acho que podemos criar aqui
sinergias, depois tentarmos desmistificar e ver como é que nós podemos apresentar. Vocês têm os vossos preços afixados nas vossas páginas? Não. Não tem, mas pelo contacto, se a pessoa solicitar, nós normalmente, nós nunca enviamos lista de preços, mas nós mandamos faturas pro formas, e as faturas pro formas de todos os serviços, se comparar, o cliente pode pedir, o mesmo cliente pode usar 3, 4 números de telefone diferentes, para aquele serviço vai obter sempre o mesmo valor. Naturalmente é aquilo que se diz, se o mesmo valor é 400 mil para todos, naturalmente se eu tiver que negociar com o Edson depois em função daquele valor, pode ser que o Edson chore-me um bocadinho mais e eu baixo para os 280, mas para o Fábio eu mantenho nos 300, mas nunca vai ser um valor superior a nível daquilo que é o pressário, do preço. Uma coisa é o desconto, a Odontocare, se for a um supermercado, se calhar tem 10%, mas se for o Boni, se calhar só tem 5%, se calhar o Edson nem vão dar porcentagem alguma, porque sabem que ele tem a capacidade para pagar em 3 vezes mais o então, produto. Quando a Sonangol entra, vamos por exemplo dizer, quando entra a Sonangol no mercado, o preço sobe logo. Exatamente. Então, como é que a Ascento vai ser diferente? Exatamente. Não pode, então. A Ascento, por acaso, tem muitos bons preços. Eu sonho que vocês são primos. Bom, estamos a chegar ao final. Pois é, uma ótima entrevista, uma ótima conversa. Aqui ainda temos muitos assuntos para poder trazer. O Boni ainda tem que clicar mais algumas vezes. Não, quantas vezes vocês quiserem, para determinados assuntos, podem marcar um determinado. Nós com certeza vamos ter que ter parte 2, parte 3, porque Exatamente. tens muito conteúdo. Mas antes de irmos para outras partes, ainda temos aqui algumas coisas que eu gostaria de pegar, que e que também tem a ver um bocadinho com a tua vida pessoal. Eu sei que tu és ciclista, sei que tu fazes desporto. Como é que tu fazes mais ou menos a tua gestão da agenda? Como é que tu fazes a gestão emocional? Porque depois de tocar o negócio, nós estamos a tocar, nós sabemos o quão difícil as coisas são e o quão challenging às vezes as coisas também se tornam. Como é que tu fazes essa gestão para poder fazer as coisas acontecer de uma maneira que parece que está tudo normal, mas afinal tem muito trabalho e tem muita dedicação? Pronto, normalmente para mim tem sido um bocado, às vezes tem sido fácil, porque vejamos, eu acordo, felizmente ou infelizmente, eu não consigo dormir muitas horas, não consigo dormir muito pela manhã. Se eu for para a cama às 22, vou acordar às 5 da manhã ou 5:30. Se eu for dormir às 21, vou acordar mesmo às 5, 5:30. Se eu for dormir às 23, vou acordar às 5, 5:30. Portanto, no meu ramo, entre as 5:30 e as 8 da manhã, 8:30, não acontece nada, porque as vozes não estão boas, muitas vezes as vozes não estão boas, mas muitas vezes a voz não está boa, porque se alguém acordar cedo e fizer uma atividade física, automaticamente o corpo está quente. Se o corpo está quente, as cordas vocais também começam logo a aquecer desde cedo, não é? Para desmistificar um bocadinho aquilo dos artistas. Não, os artistas são todos noturnos. Não, os artistas não são todos noturnos, mas no nosso ramo começar entre as 5:30 e as 8, 8:30 é muito difícil, a menos que tenha alguém com alguma indisponibilidade de horário, tem que ser muito cedo e pronto. Então eu faço a minha vida de desporto, as atividades físicas, normalmente no período da manhã, entre as 5:30 e as 7:30, ou mais tardar às 8 horas, portanto não interfere nada. Aliás, até dá-me energia e uma força motivacional para começar o dia. Depois de uma atividade física, banho tomado, refeição tomada, temos sempre outra energia para enfrentar aquilo que vem durante o dia. Naturalmente, claro que quem acorda às 5:30, mais tardar às 20, 21, já tem aquele cansaço normal, não é? Mas a minha rotina normalmente tem sido feita essa. Quando não consigo fazer os treinos de manhã, se o tempo de trabalho permitir que eu faça no final do dia, eu faço no final do dia, mas por norma no início do dia, e consegue-se fazer a gestão desse tempo. Agora, dizer, aquele artista que só dorme às
4, 5 da manhã, naturalmente, ele só vai marcar estúdio comigo a partir das 14. E se eu tiver que fazer a gravação com eles a partir das 14 até as 19, 20 horas, está tudo bem, tem que fazer aquele horário porque é a hora que o artista está fresco. Acordou ao meio-dia, 1 hora, portanto, é aquela hora que eu tenho que ajustar-me. Nós trabalhamos muito por calendário, então conseguimos, por marcações também, então conseguimos sempre fazer uma gestão melhor daquilo que eu possa fazer, normalmente aliado ao desporto, que é o ciclismo que faço. Bom. E participas em torneios, Participamos sim, temos uma equipa federada mesmo, a nível organizacional, toda ela bem criada, e fazemos competições pela associação provincial e a federação. Top. Convido o Edson para fazer um bocadinho Ciclismo? de ciclismo connosco. Olha, sabes, eu por acaso tive um primo que sempre foi ciclista. Acho que, não sei se tu já és desse tempo, mas ele era do tempo que fazia muita rixa com o Justiniano Araújo. Justiniano Araújo, sim, Ele falecido, ele Deus o tenha. Ele é do tempo do Cota Do Justiniano. Ok. Que era o Amadeu Paiva. O Amadeu Paiva. Conheço o Cota. O filho dele, nesse momento, é atleta. Ciclista sim. Por acaso O Paiva, o Daniel Paiva, é atleta do Bici Casal Petro. Exatamente, ciclismo. Então, por acaso, ele sempre teve muita paixão. Hoje, naturalmente, acaba por não estar envolvido diretamente o Amadeu, né? Ok. Mas, pronto, então sempre fez parte. Eu, em contrapartida, nunca achei muita graça ao ciclismo. Gosto de andar de bicicleta, mas não sei se conseguiria pedalar no vosso nível. Vocês têm outro tipo de pedalada. Mas pedalar para a saúde. Porque nós também temos atletas que pedalam só para a saúde, que não são competitivos. Estamos a falar do CEO da Ascento, não é? Sim. É o CEO da Ascento, não sei se é o CEO da Ascento, mas também é o CEO da Business Sem Limites, não é? Temos que pô-lo a praticar exercício, como é que ele vai gostar? Não, ele faz, né? Tu estás a fazer ginásio, Sim. Nesse momento faço ginásio numa academia ao pé de casa. Não digo o nome para não passar publicidade. Ok. Pronto, que seja algo pela saúde. Sim. Não, mas também porque não é mesmo fácil. O Boni está aqui a dizer que é fácil. Eles fazem 55 km dia. 55 km, isso é mais ou menos a distância. Se falamos em termos semanais, estamos a falar em cerca de 300 e tal, 400 km semanais. Divididos. O que é que são 300 km semanais? Põe em horas, pronto. É mais fácil. Acho que em horas não, acho que é mais fácil. É daquele Sumba. Semanalmente. Sim, exatamente. Ir e vir? Não, ir ao Sumba. Ir ao Sumba, acho que são 320 km por aí. Por norma, nós fazemos entre os 300 e os 400 km por semana. Atenção, pessoal, Sumba é longe. Sumba não é aqui a 2 passos. Normalmente, por causa do tempo, não nos permite treinar durante a semana mais que 2 horas, e em média 2 horas estamos a falar em 60 e tal, 70 km por dia. Durante os finais de semana é que normalmente fazemos tiradas mais longas. 60 km, isso é o quê? Daqui para o Quilamba, ir e vir? Mais ou menos? Ou tá lá, Não. Daqui para o Quilamba, se formos para o Quilamba via Nova Vida, depois Camama, ir e voltar... entrando são mais ou menos 60 e poucos quilómetros. Ir e voltar? Sim. Entrar para o Quilamba e sair. Se for normalmente a ponto de entrada do Quilamba são 27 quilómetros. Só para ir, e 27, estamos a falar em 50 e tal, mais uma voltinha lá no Quilamba são uns 60 e tal quilómetros diários. Sim, senhora. É fácil. Final de semana nós vamos à Barra do Kwanza, e sem contar vamos a Moshima. Sem contar com... Saímos daqui do Porto para a Barra do Kwanza e voltar são 160 km em apenas um dia. Acontece com muita frequência vocês terem pneus a serem furados por causa das nossas vias? Acontece. Principalmente por causa daqueles detritos, aqueles ferrinhos, aqueles arames
que... Põe nos quebra-molas ou não? Não, os arames que é o pneu com desgaste já. Pronto, nos outros países é muito mais difícil porque existe São boas estradas. As boas estradas, sim, não, existe a inspeção, temos, né? mas existe a inspeção que é feita, há pneus que nós aqui já nem chamamos de pneus. Sim, é só pné. Neo. Pronto, bom, nós estamos a chegar mesmo ao fim do nosso programa. Gostaste de cá estar connosco? É sempre é sempre especial estar aqui na Business Sem Limites, numa sala bem acolhedora. Nós te agradecemos por isso, porque o Business Sem Limite deve muito a ti. Porque... Tu tiveste desde o início a participar na criação, a dizer o que é que nós tínhamos que comprar. Sim. Claro que houve alguns ajustes depois, mas as tuas dicas, os teus ensinamentos são muito importantes, foram muito importantes para nós, por isso é que esse convite sempre foi especial. Nós sempre dissemos que tínhamos que trazer-te aqui pela maneira de podermos também agradecer as pessoas. Já agradecemos a nível particular, mas a público também, porque é bastante importante. E para nós é uma grande honra. Obrigado pela escolha de vocês confiarem em mim, pronto, para que eu vos pudesse ajudar da melhor maneira, não é? Não, e deixar também já saber aos nossos internautas que quem tiver alguma necessidade de montagem de um estúdio, tanto para podcast ou para alguma outra finalidade em que tenha a necessidade acústica devidamente aprovisionada, a RV Studios é do melhor que há, e a prestação de serviço é, conforme dizia o professor Raimundo, né? É pequenina, portanto aproveitem. Bonnie, muito obrigado. A minha assessoria e consultoria é acessível. É acessível. Não, e nós confirmamos. Nós vamos deixar aqui no rodapé os contactos, exatamente, a página, sigam RV Studios, visitem, vejam tudo que lá está, porque definitivamente temos muito que aprender com o Bonnie a nível de sonorização, né? Exatamente. E o sininho lá na vossa página, não é? Também. Sim. Business Sem Limites. E nós fazemos sempre uma pergunta a todo mundo aqui, antes de bazar, é uma espécie de um conselho, alguma frase, algum pensamento, alguma coisa que te impacte, que tu queiras deixar de mensagem para os angolanos, principalmente nesse momento que nós estamos a viver. O que é que tu dirias para os nossos internautas em termos de investimento, de carreira, de vida? Um conselho valioso do Bonnie para o Business Sem Limites, para toda a comunidade do Business Sem Limites. E que seria de inspiração, porque às vezes há pessoas que têm ou querem começar, mas têm muitos receios. Então esse teu conselho pode inspirar muitas outras pessoas a... Eu acho que nós devemos sempre sonhar, mas temos que sonhar com os pés bem assentos no chão, mas acreditar naquilo que nós realmente queremos fazer. E tentar juntar sinergias para que aquilo aconteça. Não desista dos seus sonhos, tenha um sonho. Ok, não é possível este sonho, porque nós todos os dias sonhamos N coisas, nós podemos ter vários sonhos. Se um dos sonhos não se tornar uma realidade, nós temos outros sonhos, não adianta ficarmos depressivos, a pensar, olha, este não deu certo, olha, se este não deu, bola para frente, tem outros sonhos que nós temos que ter, e ter perseverança e tentar seguir o caminho, não é? É fácil. É muito fácil falar, fazer não é tão fácil assim, não é? Mas eu acho que com fé nós conseguimos tudo. Com fé em Deus, acho que nós conseguimos sempre, pronto, para quem é crente naturalmente, não é? Sempre, se tiver fé, consegue perceber de que se eu tenho a fé, se disser eu consigo, eu posso, então vai poder. Uau! Bonnie, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, nós agradecemos bastante. Obrigado, Bonnie. Curtam
a nossa página. É verdade, Se ainda não curtam, segue. sigam, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, porque nós precisamos dessa ajuda da vossa parte Senão- para fazer as coisas senão o que é que acontecerem. acontece? Nós vamos quebrar, e se nós quebrarmos, vamos falir. Exatamente. E falir nunca é muito bom presságio, não é? Então, As pessoas desempregadas, pá. pois, nós temos que agradecer para já também as nossas patrocinadoras, né? Sim, O Dom sim, Toquer sim, e as 60 Aromas. E muito brevemente a RV Studios, acredito eu. Pá, isto aqui já é para já. Mas olha, muito obrigado pela tua audiência. Obrigado por tudo, por estar até aqui, por ter estado aqui até aqui ao final. Obrigado. Tchau, tá? Fiquem bem. Tchau.